Boa tarde, me chamo Bárbara Cordeiro, sou aluna do terceiro ano B. Vou apresentar o trabalho de filosofia junto com as alunas Beatriz Alves, Raine Macedo, Andressa Cardoso, Yara da Silva e Camille Cristine. Nós vamos apresentar um trabalho sobre a ética e a moral no nosso cotidiano. E agora eu vou dar uma breve explicação sobre o que é a ética. A ética, de acordo com a filosofia, é os estudos dos assuntos morais, é o modo de agir dos seres humanos, além dos comportamentos e do seu caráter. A ética na filosofia procura descobrir o que motiva cada indivíduo a agir de determinado jeito. Diferencia também o que significa do bem, do bom e do mal, o bem e o mal de cada indivíduo. A diferença conforme cada um pensa, o que leva a pessoa a pensar sobre aquilo. Meu nome é Camille e eu vou falar sobre a moral. A moral é um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social, que define o que devemos e o que não devemos fazer na sociedade. O termo moral vem da origem do latim moralis, cujo significado é relevante dos costumes. São as regras definidas pela moral que regulam o modo de agir das pessoas. Toda vez que se fala em moral, é preciso pensar na coletividade. Isso porque as regras que constrói são definidas por um grupo de pessoas, ou seja, pelo coletivo, porque quando fala de moral, vem de tudo, né, do coletivo. E este conjunto de regras estabelece quando a sociedade acredita que alguma atitude pode tornar a convivência social mais harmoniosa e pacífica. Então, essa é a moral. Na minha área, eu vou falar sobre a ética e a moral no nosso cotidiano. Temos alguns exemplos nítidos sobre a ética e a moral no nosso cotidiano. Temos como cometer atos ilícitos. Isso afeta tanto a moral quanto a ética, porque acabará resultando em uma penalidade. Então, abrange os dois termos. Temos como ajudar a quem precisa. Geralmente vemos pessoas pedindo ajuda financeira nas ruas e temos aquela opção de ajudar ou não ajudar. Entretanto, a moral, por estar mais relacionado com os valores individuais nossos, não permite que deixamos de ajudar. Também temos como furar fila de bancos, furar fila de qualquer lugar. Isso aplica muito mais à ética da pessoa, por estar cometendo um ato que ela poderia, obviamente, impedir. E esses são mais ou menos os exemplos que temos no nosso cotidiano, entre vários outros. Oi, eu sou a aluna Beatriz Alves dos Santos, do terceiro ano B, e eu vou falar sobre a ética e a moral nos dias atuais. Bom, refletir sobre a ética é contribuir para o aumento da reflexão sobre a ação humana, tornando-os mais sensíveis e sensatos, porque ela nos aproxima da realidade e nos torna mais conscientes das ações que praticamos em qualquer espaço da nossa vida. Ultimamente, a ética e a moral elas estão sendo afastadas por certas classes sociais e políticas. Muitos valores estão sendo quebrados em prol do individualismo, o bem comum de um lugar, ou seja, cada um por si. E com isso, a ética e a moral vem perdendo sentido da sociedade moderna. Olá, meu nome é Andressa Stephanie Cardoso, sou aluna do terceiro ano B e vou falar sobre a diferença entre ética e moral. A moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto ética é o comportamento moral individual racionalizado em uma espécie de filosofia da moral. Basicamente, a ética é um comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou conduta, que deve ter aplicabilidade geral. É chamada de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas ou ações morais, e a classificá-las como certas ou erradas. Por isso, a gente pode dizer que a ética é uma espécie de filosofia moral. Já a moral, por sua vez, é o costume ou hábito de um povo, de uma sociedade, ou seja, determinados povos em tempos determinados.
A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são renovados periodicamente de acordo com o local em que são observados. Olá, sou Raine Macedo, terceiro B, e hoje eu vim fazer a conclusão desse trabalho, no qual o tema principal é a ética e a moral, com os seguintes tópicos: o que é ética, o que é a moral, como as duas estão sendo abordadas no nosso dia a dia e como estão sendo tratadas na atualidade e também a diferença entre elas duas. E eu gostaria de concluir esse trabalho deixando uma frase de René Descartes e também uma reflexão. A frase diz o seguinte: a moral, ciência que pressupõe o conhecimento das demais ciências, é o supremo grau da sabedoria. E também uma reflexão que eu acho que convém muito bem no quadro social que a gente vive atualmente, que diz o seguinte: se tivéssemos uma pandemia de ética e moral, poucos sobreviveriam.